Ele diz, Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são de lá do alto, descendo de quem? Do Pai das luzes, em quem não há e que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, o que é que nós entendemos aqui? Que Deus não pode mudar, amém? E vamos falar agora também que Deus não pode fazer acepções de pessoas. Aí você vai abrir lá em Romanos 2,11 que diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não me ama mais do que ama você, porque todos nós somos filhos. E você precisa também lembrar de algo, como um pai natural. Todo mundo tem um pai, concorda comigo? Mesmo que se já partiu naturalmente falando, ou se separou da mãe, ou não lhe criou, mas você tem um pai natural aqui na terra. E se você teve a oportunidade que eu tive na época, de ter o meu pai muito presente na minha vida, graças a Deus, por mais paquerador, por mais mudando que meu pai foi naquela época, por mais ele não tinha o Senhor, ele não conhecia essa palavra, ele morreu sem conhecer essa palavra, infelizmente. Eu nunca vi ninguém pregar. Eu lembro que quando ele passava por alguns lugares, se tivesse um crente cortando o caninho, espadinha, ele ficava lá dançando e imitando, sabe? Ele nunca teve. Eu nunca vi ele dentro de uma igreja católica, eu nunca vi. Mas meu pai tinha um caráter íntegro. Amém? A salvação a gente sabe que vem através de, primeiro, crer em Deus, não é isso? E confessar o filho dele. Eu não vi meu pai fazendo isso. Então, pelo que eu percebo, eu talvez tenha a infelicidade de não encontrar meu pai na eternidade. Mas, por outro lado, eu tive, esse prazer e o privilégio que muitos não têm de ter um pai presente. Eu tive um pai presente na minha casa, então eu conhecia meu pai. E eu percebia, por ser filha de 11 filhos, que era 3 dele, do cambalacho, e mais 8 da minha mãe. Então, nós éramos de 11. Meu pai, quando chegava, quando vinha, ele não vinha com um doce, ele vinha com 11 doces. Porque ele não fazia acepção, ele não tinha filho predileto. Aí eu fico pensando para mim, percebendo algo. Talvez, às vezes, você olha para você e diz, mas na minha casa é diferente. Eu percebo que meu pai gosta mais da minha irmã, gosta mais do meu irmão do que de mim. Pode acontecer isso. Mas será se a culpa é do seu pai ou é a sua? Será se sua irmã não bajula mais, vamos dizer? Não procura mais? Não é mais carinhoso? E às vezes não é nem isso. Eu estudei muito sobre a linguagem do amor. Todo ser humano, ele nasce com a linguagem do amor. E é difícil um relacionamento como marido e mulher ter a mesma linguagem, ou mãe e filho, pai e filho. E isso dificulta um pouco a forma de se amarem. Então, uns acham que é mais amado que o outro. Não, às vezes porque aquele filho é a mesma linguagem do pai. Se for de toque, o filho vai estar lá. E você não gosta de beijo. Por quê? Porque sua linguagem não é toque. Aí você não gosta de tempo de qualidade, de estar ali ouvindo como Marta ficou, A Marta no serviço e Maria lá deitada. Não foi assim? Por quê? Porque uma gostava do quê? De tempo de qualidade. E a outra gostava de quê? De serviço. Mas observe que a outra ficou indignada porque a outra estava sentada aos pés do Senhor. E elas, no mínimo, estavam obrigadas a arranhada porque ela disse, Jesus, tu não se importa não? Que eu estou fazendo tudo e a outra está aí preguiçosa fazendo nada. Então, se você observar, são 2 linguagens diferentes. Mas observe que Jesus ensinou ali. Que era importante tanto o serviço da outra como da outra. Mas se for escolher as coisas naturais, ficam espirituais, venha para cá você também. Aí você vai se irritar menos. Em outra palavra ele disse isso. Amém? Então pode acontecer. De você ter um filho, de ter uma irmã que é mais amado do que você. Você pode ser o neto que não é tão amado que você acha que não é. Mas você é amado. Como o Senhor ama todos por igual. Agora, qual é a diferença? Tem filhos que o procuram mais. E ele é galardoador daquele que o busca. Se você é um filho que estuda, que a sua obrigação como filho é tirar uma nota boa e estudar, e nem isso você faz direito, qual a alegria do seu pai? Aí já tem um outro que só tira nota 10. Tem o outro que dorme cedo,
que dá menos trabalho, você acha que o seu pai vai dar mais galardão a quem? Quem é que vai levar mais lapada no couro? Então eu acredito que Deus, como a própria palavra diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Por quê? Porque Deus não ama. Diga para o seu irmão, Deus não te ama mais do que Ele me ama. Diga para o seu irmão. Amém? Porque, amados, porque Deus não pode quebrar a sua própria lei. Qual é a lei de Deus? Amor. Ele te amou. Mas Ele não só te amou, Ele amou todos nós. Até aquele que nesse momento, amados, não está servindo para nada nessa humanidade. Só está matando, só está roubando. Aquele ainda é amado de Deus, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele fica até a última gota dele esperando. O quê? Que aquela pessoa se arrependa. Como eu fiz aqui, eu dei um livro, né, para a Evelyn e disse, ela só pertencia àquele livro se ela tomasse posse desse livro. E de fato ela recebeu, está lendo o livro, minha filha, porque é dela. Mas se ela não recebesse, ela não estava usufruindo da leitura e de outras coisas. Amém? Então não é diferente com Deus. Agora eu quero continuar, né, com os atributos ativos que em relação de Deus ao universo. Falamos de onipotência, né, que também falamos que Deus não pode mentir, não pode negar a si mesmo, fazer o mal e mudar. Amém? E fazer acepções de pessoas. Agora vamos para a onisciência de Deus. É importante você saber que tudo isso vamos falar um pouco da onisciência de Deus, que é a qualidade daquele que tem todo o conhecimento. Se você observar, Jesus, quando ele veio na terra, a Bíblia diz que ele, como filho lá, ele era cheio do poder. Mas a Bíblia diz que ele fez o quê? Se esvaziou. Então ele não veio onisciente, onipresente. Ele não conseguiu, por quê? Porque ele teve que se esvaziar. Para quê? Para vir como homem na terra. Mas também ele não deixou de ser Deus. É importante você entender isso. Talvez ele não tinha o poder quando depois que ele morreu, que ressuscitou, atravessar a parede como ele fez. Mas ele sempre teve o poder. Amém? Por isso que como homem ele não era ilimitado, ele tinha alguns limites. E ele teve que fazer o quê? Quando foi impressionado pelo diabo, ele precisou fazer o quê? Esmurrar o corpo dele como Paulo fez. Amém? Porque nenhum homem nessa terra nem tente fazer 40 dias de jejum, porque morre. Mas a Bíblia diz que Jesus foi levado para aquele lugar. Então, amados, quando nós somos levados para fazer alguma coisa, pode ter certeza que esse mesmo poder, amém, vai vir sobre nós. E vai vir um conhecimento tão grande que você vai entender o tempo de começar e de parar todas as coisas. Mas a gente está falando aqui sobre os atributos de Deus. Então ele é onisciente, qualidade daquele que tem o conhecimento. Amém? Possui todo o conhecimento do mundo em qualquer área. Diga para o seu irmão, você não tem qualquer pai, você tem um pai que tem um conhecimento sobrenatural. E o interessante é que ele deu a alguém uma cópia fiel e colocou dentro de você para instruir a você em qualquer coisa que você queira saber ou pensar. Eu sempre digo nas minhas aulas e vou repetir. Nunca diga que não sabe fazer, porque você tem alguém que tem um conhecimento pleno de todas as coisas, habitando dentro de você. E não só habitando, lhe dando, sabe o que? Direções. Por isso que nós precisamos, amados, sabe, estar sensível à voz do Espírito. E não entristecer o Espírito. Nós vamos falar daqui a pouco dele. Porque você precisa entender que tem o Deus Pai, tem o Deus Filho, mas também tem o Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa que habita em uma divindade. É isso que você precisa entender. Cada um você vai aprender, cada um com sua função. Não é como algumas igrejas que a gente vê por aí. Alguns departamentos. Meu departamento, eles não tinham isso. Eles tinham um propósito. Diga para o seu irmão cuidar de você como filho.
Tanto o Pai como o Filho como o Espírito. E você não via confusão, cada um fazia a sua parte. E nós vamos entender isso. A palavra onisciência deriva de duas palavras latins. Omnis, como já vimos, né? Que significa tudo. E esse ente aqui, que significa conhecimento. Aí você vai lá. É o atributo divino para descrever o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias, por toda a eternidade, passada e futura. Deus não é pego de surpresa. Ele te conhece. Ele sabe o que vai acontecer. Mas, Maíse, por que ele não para? Ele te avisa. Para isso, ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, para dizer coisas. Por isso que você precisa estar com alerta sempre. A voz do Espírito. Não sei você, mas aconteceu muito comigo. Não vai, eu fiquei em casa. Quando eu descobri, caiu uma árvore. Eu estava para ministrar em União dos Palmares. E eu sei que ministrar é coisa de Deus, porque Ele me chamou para isso. Mas o meu marido olhou para mim e disse: amor, você não vai, está chovendo demais. Quando antecedeu, depois de uma semana, a gente foi passar naquela estrada. O que tinha de árvore e barranco no meio. E sabe o que é que o Espírito Santo disse? Graças a Deus que você foi obediente ao seu marido e à voz do Espírito. E você não foi para aquele lugar. E graças a Deus que o próprio pastor, ele entendeu. E ele mesmo disse: realmente está chovendo demais. Mas a palavra que tinha no coração da minha liderança era o quê? Meu pastor e meu marido. Meu marido e meu pastor. Amor, não é bom que você vá. Porque, amados, nós temos alguém que habita dentro de nós, que sabe o nosso passado, sabe o que está acontecendo no presente, mas também no futuro. Por isso que você precisa ser grato por todos os livramentos. Mas para isso tem que ter, diga para o seu irmão, sensibilidade. Ouvidos abertos à voz do Espírito. Ele tem uma voz. Talvez você queira ver o corpo, mas ele tem uma voz. E essa voz está lá dentro de você. Com todo o conhecimento. Que esse é o atributo. Amém? Então, trata-se do conhecimento, da inteligência e da sabedoria em graus perfeitos e infinito. Isso quer dizer o que mais? Ele sabe tudo. Não adianta tentar se esconder. Não adianta ficar calado, ele sabe tudo. Aí então quer dizer que ele sabe tudo? Eu não preciso falar. Não, a Bíblia diz que ele também tem ouvidos. E o ouvido dele está como? Inclinado para te ouvir. Da mesma forma que você gosta de conversar, de falar e de ouvir, Deus também gosta de ouvir você falar. Ah, mas ele sabe que eu estou triste. Diga a ele. Diga para o seu pai. Pai, eu estou triste, mas a tua palavra diz que a sua alegria é a minha força. Aí a coisa começa a mudar. Mas filho calado, como é que vai ouvir a voz do pai? Dá glória a Deus misturado com aleluia, vocês estão quietos. Agora vamos lá, onipresença. É a capacidade de estar presente em todas as partes ao mesmo tempo. Amém? Características como essa só poderia pertencer a um. Diga a Deus, ao meu Pai. Mas ninguém tem essa característica. Ninguém. Por isso que Jesus, quando estava aqui, ele não podia estar ao mesmo tempo. Ele tem que ter barco para se mover. Quem lembra? Ele tinha que pegar umas eguinhas ali emprestado, para não dizer roubado, era emprestado que ele devolveu. Ele precisava. Porque ele não tinha esse poder. E está em todo canto ao mesmo tempo. Mas depois que ele foi para a glória, pode ter certeza que nesse momento ele está aqui nessa porta sorrindo para nós. Eita, meu Deus, e glorificando a Deus. Está vendo que valeu a pena, papai? Valeu a pena. Valeu a pena. Tem homens e mulheres crescendo nessa palavra. Valeu a pena. Amados, quando você sofre com as circunstâncias e o diabo quer lhe espremer, que você se levanta, ele diz: valeu a pena, papai. É assim que ele olha. Vale a pena se esforçar. Vale a pena dar mais uma milha. Vale a pena não desistir. Aleluia. Qualidade daquele que está em todo lugar. Amém? Vamos lá agora. A base dos atributos morais de Deus
que é a sua, o quê? Santidade, justiça, bondade, misericórdia, amor, verdade e sabedoria. E agora eu quero mostrar para você cada significado, amém? Vamos ver o significado dos atributos morais de Deus. Significado de santidade. Santidade, Deus é santo e sua santidade diz respeito à sua perfeita excelência moral e espiritual. Ele é santo. Ele é santo. Agora você vai entender o sentido original da palavra santo. É separado, diz santo, de tudo aquilo que é separado para o serviço de Deus, seja pessoas ou coisas. Então quer dizer que é Santa Maísa? É Santa Maísa. Você pode chamar seu nome e diga Santo Fulano. Chame, você. Diga que você é santo. Você é santo. Você é separado para a obra de Deus. Você é escolhido. Aí fica o povo querendo o santo que já morreu. Você é santo e você está vivo. E existe um poder nas suas mãos que santo nenhum do passado teve. Eles são santos. É São Pedro, é São João. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, ele não teve o poder que você tem. De impor as mãos e ver deficiente andar. Ele teve vida, mas agora não. Diga, é minha vez. Você não é imagem e semelhança do Deus Altíssimo? Se santidade é ser separado para alguma coisa, amados, não queira outro título além desse. Sou santo e acabou, diabo. Tu é o cão do inferno, mas eu sou santo. Tem gente que diz, você só quer ser santo. Eu não quero não, eu sou. Eu sou santa, sou separada para o reino de Deus. Eu deixei o batuque. Eu deixei o forró. E não sinto falta, graças a Deus. Caipora, deixei. Quase morria tomando capeta, deixei. Quem sabe o que é capeta? Deixei para nunca mais. Jesus volta e eu nem quero nem ver, porque eu vou para a glória. Não vou nem ver as coisas da terra. Deixei os capetas todinho da terra. Então não subestima o poder, amados, de alguém que se torna para serviço de Deus. Ele se tornou santo, independente do que ele era. Paulo não fica intitulando, eu fui matador de crente. Tem gente que fica, meu Deus, criando um terror do passado. Diga para o seu irmão, não precisa mais, porque você é santo. Nada muda isso mais na sua vida. Acabou-se. Maísa, mas eu sou pecadora. Então vai para o inferno. Só tem dois pais. O pai Satanás e o pai Deus, que é filho de Deus. Pensei que não era. E quem é filho do cão? Estou fora. É todos aqueles que não são separados para Deus. Aí fica, eu sou pecador, remido. Existe esse? Me mostra aí na Bíblia onde é que tem esse. Ou é pecador ou é remido. Quem é remido aqui? Quem é remido? Quem é pecador? Está amarrado. Amarra esse troço. Dá um sorrisinho, amado, porque paga a conta. Amém? Deus é perfeitamente puro, imaculado e justo em si mesmo. Ele não precisa, mas a glória dele reside nele mesmo. E às vezes a gente fica, não aconteceu, Deus vai ver. Não vou mais para o culto. Quem vai perder é você, meu filho. Porque Deus não perde a glória dele para ninguém. Satanás não era Satanás, meu filho. Satanás era Satanás, hoje ele é o diabo. Porque ele era o quê? O anjo de luz. Mas ele quis ser o topadão, Deus disse, desce, meu filho. Porque quem quer ser mais do que os outros pode olhar, a queda é grande. A Bíblia diz que o soberbo cai. Não tem para onde. E foi lançado. Infelizmente, para onde a gente está. Mas porque Deus criou o homem tão perfeito. Eu acredito que, como a gente sabe que ele sabe tudo, ele sabia que ia acontecer. Ele não foi pego de surpresa, não. Tanto que todas as pessoas que ele confrontou, Caim, o filho, de Adão, o próprio Adão. Tu acha que ele não sabia onde ele estava? Ele sabe.
Por isso que quando eu estava fumando, que o pastor disse, pá, mas Maísa, por mim não, faça por Deus. Eu digo, é mesmo, né? Fiquei com vergonha. Pois tu vai ver, Satanás. Dupla honra para a minha vida. Por isso que tem gente que ainda está cheio dos vícios. Eu digo, é possível sair? É, mas também eu não condeno, não. Agora, cuidado. Cuidado com a graça. A graça é para você ser como Deus, perfeito, imaculado, justo, sabe? Não em si mesmo, porque você não pode. Mas o Espírito, através de você, torna você justo, meu filho. Não está fazendo sem vergonheza. Namorando ilicitamente. Outros, né, fornicando. Tem uns, minha mulher não está vendo, estou dentro do banheiro, cuidado. Diga para o seu irmão bem lentamente, cuidado. Maísa, você está trazendo medo? Não, estou trazendo temor no teu coração. É saber que existe alguém santo e imaculado, que é o seu noivo, é? Meu Deus! O pai do teu noivo. E o teu noivo é mesmo que ele, porque quem vê ele, vê Jesus. Meu Deus do céu. Ele não se contamina pelo mal, pelo pecado. Ele é irrepreensível. A santidade é o fundamento de todos os outros atributos morais de Deus. Meu Deus do céu. Agora vamos lá o significado de justiça. Lembra que ele é justo? Deus é justo. Podemos dizer que a justiça do Senhor é a sua santidade em ação. Meu Deus. Você acha que alguém santo vai agir com maldade contra a sua vida? É impossível, amados. Nós estamos falando aqui sobre os atributos de um Deus tão poderoso, santo, imaculado e puro. E a glória reside nele mesmo, ele não precisa da glória de ninguém. Meu Deus. Então, amados, se você está muito preocupado com a sua vida, está triste, angustiado, mas não tem ninguém. Ei, você e ele fazem a diferença nessa terra. Não consigo mais ser santa, não consigo ter essa santidade. Meu marido, seu marido é seu marido, minha filha. A minha mulher, tu não sabe, é tua que tu escolheu, graças a Deus que não foi eu. Mas a sua santidade não depende de ninguém. Se não está acontecendo, você bota Deus no negócio, que vai acontecer grandes coisas. Você e ele é o suficiente. Amém? A santidade é o fundamento de todos os atributos morais de Deus. Agora, vê o significado de justiça. A ira dele contra o pecado decorre de quê? De sua santidade, do seu amor, a justiça. Aquilo que é reto e verdadeiro. Observe que aí fala ira. O que é que a Bíblia nos lembra? Quem lembra aqui o que é que a Bíblia diz? Irai-vos. Mas não pecai-vos. Perceba que essa ira de Deus é sem pecado, porque a Bíblia está dizendo que ele não tem pecado. E se ele for homicida, matando alguém, ele vai virar pecador. Você está comigo? Porque só alguém fez errado e foi Deus que mandou tirar a vida? Não, amado, é consequência de cada decisão de si. Aí você pergunta, mas e um bebê? Amado, você vai perguntar isso a Deus do céu. Eu estava conversando com minha secretária hoje, foi interessante. Que eu vou ser avó do meu filho, amém? Depois de 12 anos, 3 abortos, e eu declarei, esse ano vai vir o meu neto. E eu tenho várias ministrações. Lembra que eu disse a vocês que eu vou contar um testemunho? Eu vou trazer sexta. Várias pregações, com 2 semanas. E tem uma que eu boto num papel bem grande, que me fazem assinar. Lembra que eu disse que eu assinei? Eu vou trazer o papel assinado, sexta-feira. Eu disse que com 15 dias ela ia ter o resultado da gravidez. Na segunda-feira ela estava com o papel e me disse, positivo. E eu não pude falar porque ela não queria que eu falasse para ninguém. E eu estou pronta a pegar o meu neto no colo. E não tem diabo nessa terra que roube, amados. Não tem diabo nessa terra. Meu Pedro. E minha Lara, porque eu acho que é 2. Vamos ver o que acontece daqui para lá.
A ira dele contra o pecado decorre de sua santidade e seu amor e a justiça. Aquilo que é reto e verdadeiro. E eu vou lhe dizer, essa palavra é verdade. Ele não quebra o princípio. Então, nós não podemos quebrar o princípio dessa palavra. Você precisa ser verdadeiro até a morte. Nem que isso lhe traga algum dano, meu filho. Nem que isso lhe traga dano. Glória a Deus. A justiça do Pai não diverge do seu amor. Pelo contrário, foi para satisfazer a sua justiça que ele enviou Jesus a este mundo com a sua dádiva de quê? De amor. Por quê? Porque ele amou. Aí está esse versículo que a gente sabe até de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que lhe crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Como é que alguém dá a sua própria vida do filho? Eu não dou o meu. Você pode me dar 1 milhão. Você pode ser a pessoa mais bondosa do mundo. O meu filho está repreendido. Ele podia ser o pior mala da terra. Eu não daria. Eu não teria coragem. Pois Deus pegou a única herança que ele tinha, o unigênito, e deu por você. Para que ele fez isso? Para provar o amor dele por você. Então, se ele te prova em alguma coisa, é em amor. É lhe tirando, amado, do pecado. Amém? Agora veja o significado de amor. Deus é amor. Amém? Ele é amor. Ele não vai ser, ele é. Ele é o próprio amor. Por isso que quando você vai em Coríntios diz, o amor é paciente. O amor é. Porque o amor, Deus é paciente. Deus é longânimo. Deus não deseja mal. Amém? Então Deus é amor. Deus manifesta amor em todas as suas ações, porque Ele é amor. Amém? Glória a Deus por isso. Vá lá para Jeremias 31:3. Vê que aqui diz. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Meu Deus. Muitos falam, se não for por amor, parece um terror, bicho. O que eu tinha mais raiva de crente era esse dito. E o pior, Deus tem propósito na sua vida. Quem é que não sabe que Deus não tem propósito? Tu acha que Deus, soberano como Ele ia fazer algo sem propósito? Então não pega um desviado e diga isso para ele não, meu amado. Pega o desviado e diga, quer que eu te ajude em quê? Quer que eu vá lhe buscar? Quer tomar um café comigo? O que é que está faltando? Eu posso te ajudar. Aí fica querendo empurrar pela goela abaixo. As crentinhos chato que eu não gosto. Tu se prepara. Uma vez eu estava chorando. Porque quando a gente é do mundo, a gente se ferra. E o namorado meteu o gai em mim, eu fui chorar. Aí foi que minha sobrinha disse que hoje a bichinha está desviada. Desviada é o cão, ela está afastada. Pregou para mim que só. Tia. Não é melhor tu ir pelo amor do que estar com essa dor? Ai, que eu ficava com raiva. Eu digo, pois Deus eu não quero. Um Deus quer que me levar só por dor? Não. Eu acredito num Deus que pode me levar quando eu quiser ir. Esse negócio está me deixando... Entende, amados? Como é eu te pergunto? Se nós fomos atraídos por Deus, como está aqui em Jeremias, nós fomos atraídos pelo seu infinito amor e bondade. Então isso quer dizer que independente de como as pessoas estão, elas são atraídas por Deus pelo amor e pela bondade. Não pelo que Ele vai fazer, mas o que Ele fez. Só que quando ela começar a entender esse amor, a vida dela vai mudar como mudou a minha vida, como mudou a sua. Independente se está no amor ou na dor, Deus te quer. Diga para o teu irmão. Para de dizer que é melhor por amor. É por amor mesmo, meu filho. Não existe pela dor, não é pelo amor. Agora você está numa situação ruim. Com certeza. Por isso que a Bíblia diz, é melhor ir para um velório do que ir para uma... Por quê? Porque no velório você consegue pensar. E o cabo cheio de cachaça, pensa em quê?
dançando, beijando no trio, como eu conheço. Tem uma que me disse que beijava no começo e saía lá no fim. Ou você não fez isso também, vou ficar calada. É que riu, viu? Mas ri de gente do Apocalipse vai saber que é você. Nos trios. Metendo bactéria, língua, um monte de gente. Aí um tiro foge ali. Eu não disse a você que era pelo amor? Não, amados. O cara está no hospital. Um tiro que sobrou nele. Não tem mais para onde ir. Aí quem é que vai visitar? Uma enfermeira crente. Porque Deus, ele gosta da oportunidade, é diferente. Mas ele queria aquela situação. Quando ele entregou o filho do jeito que você estava. Então, diga assim, é jargão esse negócio. Se não for pelo amor, vai pela dor. Amém? Tem pessoas que de fato buscam, né? Eu achei que quem veio porque estava sofrendo muito, levanta a mão. O restante não, estava tudo bem, foi? Glória a Deus. Vou perguntar de novo, quem veio para o Senhor? E no momento que você veio, estão me escutando? Está dando para me escutar? Sério mesmo? Está ruim aí atrás? Se não levantar a mão, vou fazer você levantar, viu? Vamos lá. Quem é aqui nesse lugar que quando veio para o Senhor, veio por causa da dor? Agora ouviram, glória a Deus. Graças a Deus que você veio pelo amor. Porque independente da situação que você estava, ele, entenda, se você veio porque estava numa situação difícil, amados, é natural do ser humano procurar quando está ruim. Tem gente que sai e entra da igreja por quê? Porque acha que Deus é um manador. Vai livrar alguma dor nele. É um Dorflex. Depois que passa, esquece. Mas Deus não é. Deus lhe quer e quer aquele povo lá fora do jeito que ele está. Por isso que quando eu evangelizo, eu digo, meu filho não precisa deixar de fumar, não precisa deixar de beber, venha como você está. Quando você chegar aqui, aí o negócio muda. Porque não sou eu, vai ser a palavra dentro de você, lhe mostrando o que é o certo e o que é o errado. Meu pastor não disse joga o cigarro, pelo contrário, se for para deixar de fumar na minha frente, pode fumar. A pessoa, o pastor dizer isso, parece que é uma heresia, mas foi sabedoria. Porque se ele dissesse, joga o cigarro, e se eu escolhesse o cigarro? Quem estava se machucando? Eu mesma, lascando meu pulmão. Acabando com o templo do Espírito Santo. O pecado que eu estava cometendo é esse. Ah, mas quer dizer que eu posso beber? Eu não bebo. Eu não fumo mais. Porque ninguém vai acreditar em mim eu pregar a palavra com um bafo de nicotina. Vai? E com cheiro de cachaça. Pelo amor de Deus, porque a pessoa que não fuma e não bebe, sente cachaça a quilômetros atrás, assim, de distância. Ontem eu estava no bazar na praça, menino, quando a mulher veio, foi Pedro, incensou tudo. Eu digo, de onde está vindo essa maconha brava, pelo amor de Deus? Porque quem não fuma, sente. Quem não bebe, sente. É ou não é? Vocês não estão gostando muito da aula não hoje, né? Então vamos lá. Não há nada que possa vir dele que não seja baseado nesse atributo. Que atributo é esse que eu falei? O amor. Por isso faz parte do quê? Da sua essência. O amor faz parte da essência de Deus. Então, você vai ver em toda a Bíblia, podemos ver testemunhos do amor do Pai. A própria justiça é uma manifestação do seu infinito amor. Amém? A vida de Jesus, a vinda de Jesus à Terra, foi a maior expressão de amor que Deus poderia nos dar. Olhando para a cruz de Cristo, podemos ter a ideia do quanto o nosso Pai nos ama. Amém? Então, esse é o significado desse atributo dele. Que ele precisou dar o seu filho para nos provar que ele é amor. E quem ama não maltrata. Quem ama não deseja mal. Amém? Vamos ver outro atributo. O da bondade. Vamos lá, o significado da bondade. Deus é bom. Deus é perfeitamente bom.
e por causa da sua bondade incondicional, que ele faz as suas bênçãos alcançarem todos os homens, sem fazer acepções de pessoas. Quando ele morre, porque o atributo dele é amor, aí o que é que acontece? O caráter dele é amor, os seus atributos, que é a bondade, ele diz, agora, não tem mais jeito. Dei para Adão toda a autoridade. Ele pegou a autoridade dele, deu a Satanás. Eu vou deixar os meus filhos assim? Não. Vou levar o meu perfeito lá, para roubar a autoridade de Satanás e dar para os meus filhos de novo. Aí ele aguentou ver o filho sofrer na cruz, carregar um monte de pecado que não era dele, ser humilhado em praça pública, ser cuspido toda vez, amados. Que você não controlar os seus olhinhos, nem os seus ouvidinhos, porque às vezes você não está pecando naquela área que você fazia errado. Deixou de fumar, deixou de beber, mas está pecando com os olhos. Gostei das mulheres, parece que os homens estão pecando mais, olha. Está pecando com os olhos. Vou ter que fazer assim, dê um sorrisinho, meu filho. Eles pagam a conta. Mas é sério isso. Estamos pecando com nossa voz. Aí você lembra desse preço que ele pagou. Amém? Vamos lá. Saiba que quando fala das bênçãos incondicionais, não estamos falando sobre a salvação, o livramento do fogo eterno, mas de todas as coisas boas criadas por Deus, pelas quais Ele mesmo tem dado testemunho de si mesmo ao longo dos anos da história. Amém? Então, o que é que nós percebemos? Que Ele não é bom pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é e o que Ele já fez. Às vezes nós queremos mais alguma coisa, mas você tem tudo. A Bíblia diz que você já recebeu tudo. E que é esse tudo? Jesus na sua vida, é tudo. Tudo. E o que é tudo no dicionário? Tudo. E por que você acha que às vezes é a metade? É tudo. Você tem tudo. Amém? Agora vamos lá para o significado de misericórdia. Da misericórdia dele, vamos lá. A misericórdia procede do amor e resulta em graça. Isto quer dizer, na prática, que Deus se compadece das nossas misérias. E então nos dá graça para que passamos dessa condição para uma melhor. Aí é quando a gente abre Lamentações, que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, ela não tem fim. Por isso que às vezes a gente abusa, né? Quando chega um irmão de Cocozinho que diz assim: estou aqui pela misericórdia. Amém que você está pela misericórdia. Mas não é só a misericórdia, você está pela graça. Porque é a graça que te sustenta. Porque seria pouco demais, amado, seria pouco demais. Vê o que é que eu trouxe aqui antes. Seria muito pouco. A misericórdia procede do amor e resulta em graça. Isso quer dizer, na prática, que Deus se compadece das nossas misérias. E então nos dá graça para que passamos dessa condição para uma melhor. Isso aqui não só se refere ao que Ele fez para uma eternidade, não. É a graça que Ele está nos dando para um mundo tão podre lá fora. E nós estamos dentro, sendo a diferença. Aonde lá fora o povo está com medo e você está cheio de graça e de alegria. Porque sabe que a misericórdia dEle não vai te consumir porque você é filho. Se eu fosse você, dava um glória a Deus mais alto. Independente da situação. Você tem a misericórdia de Deus. E é ela que não deixa você ser consumido aqui na terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para o significado. Significado da verdade. Deus não pode mentir, pois Ele é santo. Portanto, a sua palavra é completamente o quê? Verdadeira. Amém? Ele é a verdade. Por isso que Jesus, como a semelhança, Ele disse para Tiago que quando você vê o seu pai, você me vê. Quando você me vê, você está vendo o meu pai. Felipe, e você ainda quer ver o pai?
Por isso que ele diz, eu sou, eu não você, eu sou o eu, o Deus. Eu sou. Eu não você, eu sou. Aí Jesus olha e faz, eu sou, ou seja, sou Deus. Que sou a única verdade e a única vida. Por isso que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade, cuidando de nós, cada um com sua função. Você vai aprender daqui a pouco. Amém? São 3. Por isso que a Bíblia diz que o cordão de 3 bordas não se parte. Ela é forte. O que quer dizer isso? Convicção. Que tem 3, o Pai e o Filho cuidando de você. E o Espírito Santo lhe instruindo. Ele diz, Deus é a verdade. Deus é a sua palavra. E a sua palavra, sabe o que é? É uma. Não tem 2. O que ele disse vai acontecer, acabou-se. Pode tardar, pode, porque você pode tardar as coisas com o seu comportamento. Amém? Deixa eu ver aqui onde é que eu estou, que parece que deu uma puladinha. Isso, verdade. Veja o que aqui diz João 17:17. Santificai-os, o quê? Na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso que ele não negocia o que ele é. Amém? Ele não negocia de jeito nenhum. Deus não pode mentir, pois ele é santo, portanto a sua palavra é completamente verdade. Deu uma caída aqui no slide. Bruno? Derrubasse a internet, Bruno? Todo mundo gritando, Bruno? Estamos sem slide, diga a ele. O que é que tu fez nos fios, meu filho, que derrubou tudo? Vamos lá, vocês agora vão vir eu ler, viu? Vai ter como eu acompanhar aqui, não. Até ele meteu o dedo em alguma coisa, quem crê nisso? Não julga não, irmã. Então, santificai-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Olha para mim, para a gente não perder aqui, vai escrevendo. Deus não pode mentir, pois ele é santo, portanto a sua palavra é completamente verdadeira. O último é o significado da sua fidelidade. A Bíblia diz aqui, Deus é fiel. Abra lá em Hebreus, abra aí sua Bíblia rapidinho, em Hebreus 10:23. A Bíblia diz assim, Hebreus 10:23. Retenhamos firmes o quê? A confissão da nossa esperança, porque fiel é o que promete. Qual a sua esperança hoje? Qual é a sua esperança? A vida de Jesus, meu filho. Você sabe que ele vai vir, não sabe? Ou não fique esperando coisas, espere ele. Que de certeza ele vai vir. Ele não muda não, meu filho. Deus, sendo verdadeiro, cumpre aquilo que promete. Sem exceção. Podemos confiar e descansar em suas promessas, pois ele é absolutamente digno de toda confiança. Obviamente, ao dizer isso, não estamos incluindo o cumprimento de qualquer promessas condicionais que dependem da escolha das suas criaturas. Então é isso que você precisa entender. Ele te prometeu, ele cumpre. Mas isso não vai depender dele, depende de mim e de você. Eu já ensinei desde o começo. Por que as coisas estão acontecendo? Porque está dependendo de Deus? Não. Porque pessoas estão mais preocupadas como vai chegar, de chegar do que como vai chegar. Se apressa. Judas foi um. Pedro foi outro. Tu acha que quando Pedro olhou para Jesus e disse, eu morro por você? Ele estava mentindo? Estava não, ele falou a verdade. Porque eu duvido que você, por mais lampião que seja, com facão daquele de coco, uma tropa armada, você levantar um facão para uma tropa armada, 2-1.
Ele não estava nem aí com o amor da vida dele. Ele queria proteger Jesus de todo jeito. Lampião. Pedro era lampião. Pegou aqui, ó, num balco. Lá, imagina o tamanho da orelha de Malco para achar no meio do mato. Pegou aqui o facão. Não foi assim, meu filho. Faça a cena. É quem tem orelhão. Vamos ver, tô brincando, vou nem escolher. Pegou lá aqui, ó. A orelha voou longe. Olha a prova do amor. Quem vê Jesus, vê quem? E o que é que ele fez? Pegou a orelhinha. Tu não tem orelhão, não. Nem vou nem agora. Vou botar na minha filha aqui, ó. Colou a orelha. Ou não foi assim? Mas tu acha que ele não foi matar? Ele não morreria por Jesus? Morreria. A prova é essa. E por que ele negou lá na frente? Jesus, ele foi pego em engano? Ele disse, hoje mesmo. Ali estava em Jesus a revelação, a unção profética. Porque ele andava nos 5 dons, como homem aqui na terra, foi o único. Na hora veio uma revelação. E ele disse, Pedro, não diga que vai morrer por mim, não. Em outra palavra, está dizendo, eu acredito. E foi tão real que ele enfrentou aquela tropa todinha. E graças a Deus ele não morreu. Mas depois ele começou a negar. Começou a negar. Por quê? Porque dá pressão. Mas aquele mesmo homem, lá na Posta Formosa, olhou para alguém e disse, ei, não tenho prata, não tenho ouro. O que você está há muito tempo buscando aí nesse chão, eu não vou lhe dar não, porque isso aí você vai sair desse normal para entrar no sobrenatural. Eu vou lhe dar algo que o dinheiro não compra. A sua liberdade. E eu conheço um que não me deu dinheiro, mas me deu o acesso. Me dá a mão aqui, meu filho. Na autoridade que é o nome de Jesus. Levanta e anda. O que foi que aquele aleijado fez? Aquele coxo. A Bíblia diz que ele começou. E amados, o negócio foi tão profundo que a Bíblia diz que ele não saiu andando, não. Ele saltou. E depois ficou andando. E depois ficou correndo. E toda a congregação viu. Não desfaleça numa fraqueza sua, não. Aquela promessa que você fez ao Senhor, hoje é o dia de se cumprir na sua vida. A sua promessa que você fez. E por causa da sua fidelidade, e a fidelidade dele na palavra, meu amado, vai acontecer. Eu me acordei 5 horas da manhã, não tinha quem me fizesse dormir. Não adianta contar, foi um sonho que eu digo, agora eu vou interceder. Tu pensa que a carne queria? O corpo queria? Mas porque da fidelidade para o meu chamado, eu fui lá. E eu tenho certeza que essas coisas que eu vi não vai acontecer. Não vai. Tu acha que quando eu estou numa sala de aula dessa, trazendo um caráter desse, tão poderoso, de alguém santo, puro, tu acha que o diabo vai olhar para mim e dizer, que coisa linda, Maísa? Menino, você não sabe nada. Diga para o seu irmão, tu sabe de nada. Ah, cuidado. Aleluia. Glória a Deus. Deus, sendo verdadeiro, cumpre aquilo que promete sem exceção. Podemos confiar e descansar em suas promessas, pois Ele é absolutamente digno de toda a confiança. Obviamente, como eu expliquei agora, ao dizer isto, não estamos incluindo o cumprimento de qualquer promessa. Amém? Condicionais que dependem da escolha das suas criaturas. Ele mesmo diz, desde o ventre da tua mãe, eu te concebi. Quem crê nisso? Eu creio. Quem está chamado desde o ventre? Agora, quem vai cumprir esse chamado? Deus não fez marionete. Deus deixou você com livre-arbítrio. Para quê? Para decidir o que você vai ser. Em quê? No que Ele já te chamou para fazer. Você não vai ser, você é o propósito de Deus aqui na terra. Amém?
Vamos ver aqui um pouco sobre a Trindade. Quem gosta da Trindade? A Trindade nos revela 3 pessoas externas, consistentes, perfeitamente unidas. Eu já expliquei isso em seus atributos: caráter, propósito, pensamento e com poder para formar o quê? A plenitude da divindade. Quem são essa Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. É interessante que nós vamos aprender agora. Mateus 24:36 diz: mas a respeito daquele dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Vê que aqui a gente está vendo 2 da Trindade. Quem é? O Pai e o Filho. Agora vá para Mateus 12. Ele diz: e se qualquer que disser alguma palavra contra quem? O Filho do homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra quem? Está com maiúsculo aí? Com o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Observe aí que ele está falando da terceira pessoa da Trindade, que é quem? O Espírito Santo de Deus. Aí você vai entender algo. A existência da Trindade é uma realidade eterna. No entanto, o registro histórico de sua manifestação atribuiu atividades distintas a cada uma das pessoas da divindade. Amém? Cada um tem uma função. Olha a atividade da Trindade. O Pai teve o quê? A primazia na criação. Ainda que o Filho e o Espírito Santo tenham o quê? Cooperado. Se você observar, quando você vai para Gênesis, ele diz o quê? Façamos. Mas quem falou? O Pai. Ele teve a primazia para aquelas coisas acontecerem. A função dele foi o quê? Trazer à existência com a sua voz as coisas. E quando ele pegou o homem, a Bíblia diz que ele fez um bonequinho de barro. E depois ele fez o quê? Soprou. Soprou o quê? A sua imagem, o seu espírito dentro do homem. Meu Deus do céu. Aí o homem, a gente sabe que perdeu, mas foi resgatado por Jesus Cristo. Então, da mesma forma, nós vivemos desde o Jardim do Éden. Por isso que nada pode te faltar, amados. Tu vai ter para dar, mas tu não vai pedir emprestado. Porque foi retomado para isso para nós. O Pai teve o quê? A primazia na criação, ainda que o Filho e o Espírito Santo tenham cooperado. O Filho tem a primazia na redenção, mas o Pai e o Espírito Santo cooperou em conjunto. Vê que turma excelente. Andavam juntos, você não via confusão. Quando Jesus veio para a terra, ele disse: Pai, eu não vou não. Não, ele veio de primeira. Ele não fez como o outro, que foi engolido pelo peixe, Jonas. Ele foi de primeira. A gente não vê ele dizendo: Pai, não. O Espírito Santo fazia o quê? Ele pairava. A gente vai ver agora aqui. O Espírito Santo tem a primazia o quê? Na santificação. Ainda que o Pai e o Filho também o quê? Cooperaram. Para o Espírito Santo habitar dentro de você, Jesus veio aqui e morreu. E para Jesus morrer por você, Jesus o quê? Enviou. Trabalha em conjunto. Isso é para você que trabalha em departamento. Isso é para você que é liderado. Trabalha em conjunto. Com a equipe. Ah, não, hoje eu estou só para arrumar as cadeiras e ver as coisas tronchas. Não é meu serviço, é dele. É bom que o pastor veja e dê logo uma punição. Eu te pergunto, de que espírito tu sois? Tem gente que riu porque sofreu isso esses dias. Então vamos lá. A Trindade manifesta no Antigo Testamento. Embora a Trindade não fosse explicitamente citada, sempre que um hebreu pronunciava o nome de Deus era Elohim. Ele estava realizando, dizendo deuses, pois é uma palavra o quê? No plural. Você não vai ver Trindade, não. Mas é Trindade porque a gente entende que são
E porque no grego eles falavam Elohim, quer dizer deuses, ou seja, os três. Agora vamos lá para você entender melhor Gênesis 1, 26. E disse quem? Deus. Façamos o quê? O homem, a imagem conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Podemos observar que o façamos, né? Como eu já expliquei. Amém? Então, o que é que nós vamos entender? Que todos os membros da Trindade são mencionados no Antigo Testamento. Uma das passagens que o Pai foi mencionado, abre lá em Isaías 63:16. Mas tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Amém? Agora vamos ver o Filho também mencionado. O Filho, o Messias, Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre o quê? Sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas o Espírito Santo também foi mencionado, observa aí. É porque às vezes a gente pensa, né, que pode dizer que não, mas desde o princípio, os três atuaram bem. Desde da velha, da antiga aliança, como no meio que foi a vinda de Jesus, como até a volta dele. São os três que vão atuar. Amém? O Espírito Santo, em Gênesis 1:2, diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos ver a Trindade agora se manifestando no Novo Testamento. Mateus 3:16. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E Jesus, sendo batizado, subiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo sobre como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: quem era essa voz? Diga: Deus, meu Pai, que hoje é Abba Pai, meu papai. Ele diz: este é o meu filho amado, em que me comprazo. Aí você também pode ir para Mateus 28:19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vê aqui que agora os três foram mencionados no Novo Testamento. Glória a Deus.